Nós vamos ficar em pé nesse momento, com alegria vamos receber nosso querido companheiro Juan, que vai pregar a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 16. Mateus, capítulo de número 16. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, agradecer a vida do nosso pastor Paulo Freire. Muito obrigado pela confiança, pastor, por todo o carinho que o senhor tem pela minha vida, pela vida da minha família. Sou muito grato a Deus pela sua vida. De tantos pastores que tenho aqui, se eu for citar nomes, pastor Cláudio, pastor Jarpas, vários pastores, todos aqui, eu sou muito grato pela vida de vocês. Todos vocês de alguma forma contribuíram no meu ministério e têm contribuído, tenho aprendido muito com vocês. Número 16, e o versículo vai ser o de número 13, que diz assim: E vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem dizem aos homens que eu, filho do homem, sou? E eles disseram: Alguns dizem que és João, o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe disse-lhe: Abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram, porém o meu Pai revelou a ti. Amém? Amém. Pode se assentar, por gentileza. Meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para mim compartilhar com vocês é uma palavra muito conhecida popularmente entre nós. Acho que todos, de algum momento, já ouviu uma exposição em cima desse texto. Mas o que me fez refletir nesse texto e elaborar mensagem em cima dela foi justamente a semana que nós estamos. Talvez a pessoa ou o nome mais mencionado no momento está sendo o nome de Jesus. Pelo fato do seu sofrimento, da sua morte, e o domingo se aproxima, o dia da sua ressurreição e tudo mais. E nós vemos pelas redes sociais, pelas mídias e de várias maneiras o nome de Jesus sendo falado, sendo citado, representado por filmes, desenhos e etc. Hoje, talvez, nas redes sociais, nos jornais, na televisão, está exposto o nome de Jesus Cristo. Muitos dizem o conhecê-lo, principalmente neste dia, conhecendo o seu sofrimento, a sua morte, e reconhecendo o Jesus histórico, até porque como vou questionar a historicidade de Jesus? Porém, mesmo que a grande maioria nesse momento está citando Jesus, está refletindo sobre Jesus, deixe-me dizer algo: poucas pessoas de fato conhecem a Jesus. Hoje muita gente está desenvolvendo assuntos sobre a historicidade de Cristo, sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, sobre a sua agonia naquela cruz. E eles reconhecem isso, reconhecem o sofrimento de Cristo, mas nem todos reconhecem o Deus que ressuscitou lá no domingo. O que nós vemos hoje é este nome sendo falado, mas pouca gente de fato o conhecendo. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite de uma forma muito simples. Jesus aqui nesse capítulo de número 16, logo no primeiro versículo, você vai ver os saduceus e os fariseus se aproximando de Jesus e falando assim: me mostre um sinal. Eu quero um sinal. E Jesus olha para eles no versículo 4 e fala assim: uma geração incrédula, uma geração pecadora, me pede um sinal. Vocês não terão mais sinais.
E aí Jesus começa a falar para os discípulos assim: olha, acautelai-vos dos fermentos, ou do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles não entendem até o primeiro momento. Jesus segrega os discípulos e os levam para um local separado, onde os religiosos não entram, onde os fariseus não entram, onde os saduceus não entram, onde eles não costumam entrar, nas regiões de Cesareia de Filipe, um lugar totalmente pagão, um lugar totalmente gentílico, totalmente idólatra. Você vai ver ali vários deuses sendo adorados, como o deus Pan e outros deuses da cultura grega. Jesus leva eles para essas regiões e faz um questionamento, aliás, faz uma reunião com eles. Uma reunião em particular, e a reunião tem duas pautas. A primeira pauta, Jesus quer saber, dentro dessa reunião, quem os homens dizem sobre mim. Quem eu sou para eles. Observe que a pergunta de Cristo é: quem é o Filho do Homem para eles? Não é o que faz o Filho do Homem para eles. É quem é o Filho do Homem. Quem a multidão que você, Pedro, você, Tiago, está próximo e consegue conversar, e você percebe como fica o ambiente após a minha exposição. Vocês veem a massa, vocês estão junto a eles. O que eles, ou quem eles dizem que eu sou? E os discípulos levantam a mão e falam assim: Senhor, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. Mas Jesus não perguntou o que eles dizem sobre mim, ou o que eles pensam sobre o meu ministério. Jesus queria saber quem ele era para a multidão. Mas eles reconhecem Jesus, a multidão conhece Jesus, não por quem ele é, mas pelo que ele faz. Então a multidão diz: é profeta, porque tem palavra. É profeta, porque tem sinais. É profeta, porque fala sobre coisas futuras. Mas é um ofício profético. A resposta ainda estava equivocada, porque Jesus não queria saber qual era o ofício dele, ou o que ele era. Jesus queria saber quem ele era na concepção da multidão. Só que a multidão não de fato conhecia esse Jesus, até porque pós a era apostólica, você vai ver os ebionitas, e se você perguntar para os ebionitas quem é Jesus, eles vão falar assim: é profeta, mas não é Deus. Passa um pouquinho, você vai encontrar os docetas, que vão falar o seguinte: o docetismo, ele era Deus, mas não era homem. Passa mais um pouco, vem Ário, e fala assim: ele era menor que Deus. Ele era a primeira criação de Deus, e ainda alguns até hoje defendem essa linha, que foi condenado como heresia. O Ário vai dizer assim: ele não era, mas ele foi criado um pouco menor. Em algum tempo Jesus não era, porque eles não conhecem Jesus. Escute-me, o assunto cristologia foi um dos assuntos mais debatidos ao longo da história. Muita gente ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos sinais, mas não o conhecia. E aí vamos além. Esse é o primeiro tratado da reunião, a primeira pauta. O que eles dizem? Jesus agora vai para a segunda pauta. Quem vocês dizem que eu sou? A pergunta era externa, ou quem eles dizem. Agora a pergunta é interna: quem vocês dizem sobre mim? Eu imagino um silêncio naquele momento por alguns fatores.
Jesus, em alguns momentos anteriores, ele tinha acalmado tempestade. Ele estava na polpa do barco, Pedro cutuca, João cutuca ele e fala assim: mestre, desperta que vamos morrer. Isso na narrativa de Mateus e de Lucas. Marcos fala que o despertamento foi assim: mestre, o Senhor não se importa que nós perecemos? E aí Jesus acorda, ele olha para aquele vento e tempestade e diz: cala-te vento e aquieta-te mar. Os discípulos aqui que estão nas regiões de Cesareia de Filipe, um olha para o outro e fala assim: quem é esse? Quem é esse? Que até os ventos e os mares lhe obedecem. Parece que os discípulos não têm uma certeza sobre quem é ele. E Jesus pergunta: quem vocês acham que eu sou? Ou como vocês me definem? Imagina um silêncio. Pedro levanta a mão e fala assim: eu sei, mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão, porque isso que sobreveio sobre vós não foi fruto da sua inteligência, não foi fruto da sua carne, mas o meu Pai revelou para você quem eu sou. E aqui eu quero começar a ministrar nessa noite. Vamos trabalhar 3 tipos de conhecimento sobre Deus. O interessante é que para mim conhecer a Deus, para nós conhecermos a Deus, a única forma é a partir do momento que esse Deus, impassível, incognoscível, a partir do momento que esse Deus, como Lutero fala, o abstratos, Deus escondidos, oculto, a partir do momento que esse Deus se revelar, a única forma de eu conhecê-lo é se ele se revelar para nós. E ele se revelou para nós. A única forma de eu conhecê-lo é o que Jesus está falando para Pedro aqui. Pedro, o seu conhecimento sobre a minha pessoa não foi baseado no empirismo, no materialismo ou no racionalismo. A sua conclusão, Pedro, foi baseado em uma revelação. Porque escute, Cristo não é uma ciência, Cristo é uma revelação. Cristo não é uma matéria apenas, é uma revelação. Revelação de quem? Bíblia. O Pai revelou a Pedro quem era Jesus. Mas não para por aí. O Espírito Santo revela quem é Jesus. Se você abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro, aliás, na carta aos Efésios, no capítulo 3, você pode analisar no versículo 2 a 5, você vai ver ele falando: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Observa, então o Pai revela o Filho, o Espírito revela o Filho. E o Filho? O Filho, em Mateus, no capítulo de número 11, no versículo de número 27, nos textos muito complexos, diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então o Pai revela, o Filho revela e o Espírito revela. E não é triteísmo, senhores, é conceito trinitariano. Nós cremos em um Deus, porém tem um Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai revela, o Filho revela e o Espírito revela. Só que detalhe, o Pai revela o Filho revela o Pai e o Espírito revela o Filho. Por que disso?
O que eu fiz agora foi um chaveamento exegético de concordância para mostrar para você que ele se revela. O Pai revela o Filho, o Espírito revela o Filho. Por quê? Porque o próprio Filho vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem, ele não fala Deus, ele fala ao Pai, porque ele é Deus. Ninguém vem ao Pai, a não ser por quem? Porque o Pai revela o Filho e o Espírito revela o Filho. Porque se você não achar o caminho, você não acha o Pai. João 10, se você entrar por esta porta, e quem é a porta? Jesus. Se você não achar o caminho, você não acha o Pai. Agora, a partir do momento que o Pai revela o Filho, o Espírito revela o Filho, e você entra no caminho, você conhece o Pai e é cheio do Espírito. Então nós vemos aqui que ele se revela, mas, e agora eu quero entrar nesses 3 pontos do conhecimento. Se nós entendemos que ele se revela, como fica alguns ateus que vão falar o seguinte: eu não conheço a Deus, não existe Deus. Como fica os agnósticos que vão dizer o seguinte: eu acho que pode até existir Deus, mas eu não tenho conhecimento suficiente para conhecê-lo. Ou como ficam os céticos que vão dizer o seguinte: eu duvido que existe. Então um vai falar, eu duvido, outro vai falar, não existe, e outro vai falar assim, eu não tenho conhecimento suficiente para conhecê-lo. Como fica isso? Se nós lemos aqui, e vários textos vai dizer, que Deus se revela. Como que o mundo tem este conhecimento e como funciona este conhecimento de Deus, ou sobre Cristo para o mundo? O mundo tem um conhecimento, e me entenda, os ateus têm uma revelação. Os agnósticos têm acesso a essa revelação. Mas porque eles não acreditam, porque eles não valorizam essa revelação. Agora, eu quero que você abra comigo Romanos capítulo de número 1. É a única forma de você entender onde eu quero chegar nessa noite com essa mensagem. Romanos capítulo de número 1. Você vai ver o motivo. O mundo tem acesso a este conhecimento, e é o primeiro tipo de conhecimento que eu quero abordar aqui. O mundo tem acesso a um conhecimento sobre Deus, mas o mundo desvaloriza e tenta impedir a revelação desse Deus. E você vai entender nesse texto agora. Romanos capítulo 1, versículo de número 19. Olha o que diz o texto. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Se você ler um pouquinho antes, versículo de número 18, vai falar o seguinte: porque a ira de Deus, grife isso, a ira de Deus. Paulo está falando de uma ira de Deus, que se revela para alguns. Paulo usa a palavra grega orge, que não é apenas uma ira comum, ele está extremamente irado. Ele está extremamente com raiva de alguma coisa. Do que Deus está extremamente irado? Você pode continuar o texto. A ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A minha tradução aqui está a palavra deter. Outras traduções está suprime, ou suprimir. Detém, suprimem a verdade em injustiça. A palavra grega aqui é kataken, que é justamente suprimir, impedir, tentar parar e travar. A ideia de uma linguagem figurativa é como se fosse uma mola enorme. Imagina uma mola muito grande, espessa, e a única forma de você unir aquilo é apertando com força, travar, segurar, impedir, kataken, impedir, suprimir,
Paulo está falando que a ira de Deus se manifesta a alguns que suprimem, tentam impedir a verdade. Continua o texto, porque aquilo que de Deus se pode conhecer é manifesto neles. A palavra manifesto aqui no grego é phoneros, que vem da mesma palavra latim para manifestum, revelação. Porque aquilo que de Deus pode se conhecer é manifesto neles, é revelado neles, pois Deus o manifestou a eles. Continue, porque as coisas invisíveis deste mundo são claramente vistas, sendo entendidos por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles quem? Aqueles que a ira de Deus está se manifestando, fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo o conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu, professando-se sábios, tornaram-se loucos. Paulo está falando então de homens que suprimem a revelação da verdade, homens que tentam travar a revelação da verdade, e que a partir do momento que essa revelação geral, podemos chamar assim, se manifesta, eles trocam o conteúdo da fé. Ao invés de adorarem a Deus, eles propositalmente trocam e adoram. Aí vira panteísta, adora a natureza. Outros politeístas, adora vários deuses. Outros caem em várias idolatrias. Paulo está falando, Deus se revelou para esses homens, mas esses homens pegaram essa revelação e descartaram essa revelação, fazendo-se que esta revelação de um Deus fosse tão simples que eles caíram em idolatria. E o texto fala, e Deus os entregou às suas concupiscências e às suas paixões. Observe que o mundo tem acesso a uma revelação de Deus. Mas por que os ateus que pegam essa revelação não querem acreditar em Deus? Porque eles tentam suprimir, impedir, mas Deus se revela. Os agnósticos é pior, porque os agnósticos vão falar, eu não tenho conhecimento suficiente. Ora, mas Deus revelou para essa pessoa. Como que não tem conhecimento? Escute, essa revelação do nesse capítulo de número 1, a revelação dessa geral de Deus, digamos assim, se baseia que todo homem chegará diante de Deus naquele dia. O ímpio, diante do trono branco de Deus. E ele vai falar assim, eu não tive acesso. Deus vai falar mentira. Eu não conhecia. Deus vai falar mentira. Eu me revelei. Mas você pegou meu conhecimento, jogou no lixo e adorou a sua vontade, adorou as suas paixões, adorou as suas concupiscências. Mas escute-me, Deus se revela para o mundo. Segundo tipo de conhecimento, é um conhecimento que o mundo talvez ainda bebe um pouco desse conhecimento, mas que tem dentro da igreja. E é esse segundo tipo de conhecimento que eu quero abordar. E a única forma de você entender esse segundo tipo de conhecimento é se você abrir comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo de número 5, o versículo de número 16. Se você puder abrir comigo, rapidinho. Diz o seguinte, é o segundo tipo de conhecimento. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Paulo fala que a partir do momento que você tem acesso a este conhecimento de outro modo, que ele fala aqui,
você passa a ser uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas se passaram. Mas antes de Paulo entrar nesse último tipo de conhecimento, Paulo cita um conhecimento da carne. Um conhecimento que eu costumo dizer que é baseado na intelectualidade. Você conhece a ele, como Jó no capítulo de número 42, apenas de ouvir falar. Você conhece a ele pelos livros acadêmicos que você lê. Você conhece ele pelos livros de sistemática que você lê. Você conhece ele quando você vê na EBD e ouve algo sobre ele. Só que este conhecimento que você tem dele não produz internamente mudança em seu caráter. Escute, se a partir do momento que esse conhecimento não produz mudança em nosso interior, é um conhecimento da carne. É um conhecimento baseado na intelectualidade apenas. Posso dar exemplo? Judas Iscariote andava com Jesus, comia com Jesus. Além disso, pastor Paulo, ele tinha uma responsabilidade tão grande, que ele cuidava do dinheiro, ele era um tesoureiro do ministério de Cristo. Ele ouvia os sermões de Jesus, as mensagens, as exposições, ele estava lado a lado com o mestre, o conhecia, sim, o conhecia. Ouviu informações, exposições dele, sim, ouviu. Viu ele andar sobre as águas? Sim, viu ele andar sobre as águas. Frequentou as ceias com ele? Sim, frequentou várias ceias com ele. Viu ele fazer milagres? Sim. Mas, entretanto, 30 moedas foi suficiente para essa pessoa pegar esse conhecimento e falar: lixo, não quero. Porque tem pessoas que apenas conhecem a Cristo de ouvir falar, de andar, de ouvir, mas não tem mudança em seu caráter. Judas, ele era um homem que cuidava da obra, se envolvia com a obra, mas quando alguém tirou dinheiro para ele, ele falou: eu prefiro dinheiro do que Cristo. Outros, senhores, outros vão dizer o seguinte, que Judas era predestinado, que eu discordo. Judas era predestinado, não, porque você vê várias vezes Judas tendo essa oportunidade de negar, de trair. Ele vai roubando as moedas, ele vai tirando dinheiro, ele vai enganando aqui, enganando ali. Aos pouquinhos ele vai mostrando que ele não quer ter conhecimento íntimo com Jesus. É um conhecimento da carne. Conhece pessoas assim? Que ouve muito bem sobre Jesus, fala muito bem sobre Jesus, comunica-se muito bem sobre Jesus, mas não tem conhecimento íntimo. Vou além, Mateus capítulo 7, Jesus fala uma coisa, algo fantástico. Jesus fala assim: muitos chegarão naquele dia e falarão assim: Senhor, Senhor, eu preguei em teu nome, eu profetizei em teu nome, eu curei enfermos em teu nome, eu te conhecia. Eu conhecia o Senhor. Jesus vai olhar naquele dia e falar assim: mas eu nunca te conheci. Que conhecimento é esse? Que Cristo não conhece você. Mas eu preguei, tu és o meu Senhor. Senhor, Senhor, são homens que diziam: sou cristão, sou crente, tu és o meu Senhor. Mas Jesus naquele dia vai falar: eu nunca fui o Senhor de vocês. Mas sou querendo.
Eu sei, mensagens assim é difícil, ter muito glória, muito aleluia, mas escute, tem muita gente que pensam que pregar no nome dele, falar do nome dele é ser conhecido por ele. Não é! Eu te conhecia, nunca te vi. Eu nunca te conheci aqui é a palavra hebraica para Yadã. A palavra hebraica Yadã é eu nunca me relacionei contigo. Eu nunca tive intimidade contigo. Você pregava em meu nome, você falava em meu nome, mas intimidade nós nunca tivemos. Esse é o exemplo de Judas, exemplo de outros homens que falam em Jesus, de Jesus, cita Jesus, apenas pelo fato ou pelo motivo de ganhar dinheiro, de querer fama, de querer status. Mas nesta noite, Deus está impregnando em nós um conhecimento, uma revelação íntima. Vou terminar. Macho que levasse. Quem dizem os homens que eu sou? E vocês? Qual conhecimento vocês têm sobre mim? Que tipo de conhecimento? E o último tipo de conhecimento que Paulo cita aqui é o conhecimento do outro modo. É o conhecimento de outro modo. Que modo que é esse? Aí Paulo fala: quando eu tenho acesso a esse conhecimento de outro modo, as coisas velhas se passou. O homem foi regenerado. Tudo se fez novo. Paulo fala desse conhecimento em Atos, no capítulo de número 26. Atos, Paulo comenta sobre isso. Se você quiser anotar, você pode observar. Paulo fala em Atos 26, conversando com o rei Agripa. E Agripa começa a questionar a Paulo, e Paulo fala assim, começa a falar a biografia dele, e ele fala: eu, moço, menino, jovem, conhecia a lei, praticante do judaísmo, frequentava uma das seitas mais rigorosas, que é o farisaísmo. Eu era participante de toda a reunião do Sinédrio, eu era uma referência, conhecia a Torá, conhecia a lei, e conhecia Cristo. Ouvi falar desse Jesus no ponto de que eu fiquei com tanta raiva, que eu falei: vou perseguir ele. Ele morreu, então vou perseguir os seus seguidores. Ele fala para o rei Agripa: eu estava com vontade de matar todos eles. Queria persegui-los até a morte. Mas o que a lei não me revelou, o que as letras não me revelaram, no caminho de Damasco, era meio-dia, e de repente, rei Agripa, vem uma luz mais forte do que o sol da meio-dia. Oh, mas o que leva? E aí o que aconteceu? Que eu caí, os homens caíram, todos estavam perdidos, não sabia para onde olhar, mas eu ouvi uma voz. E a voz me dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? Que revelação é essa? E ele
disse para mim assim: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, você não persegue uma igreja, você persegue a mim, Saulo. Você acha que está perseguindo apenas um povo, mas esse povo está em mim e eu estou nesse povo. E quando ele se revelou para mim, ele falou: eu sou Jesus. Eu fui marcado por ele. No ponto, rei Agripa, que ele me marcou, no ponto que hoje eu estou algemado, estou sendo açoitado, estou sendo humilhado. Um homem que cresceu aos pés do Dr. Gamaliel, estou sendo pisoteado, mas quando eu tentei sair desta revelação, ele me marcou. E agora eu carrego as marcas de Cristo. Mas essa revelação não é apenas no interior. Paulo fala: as marcas de Cristo estão no meu corpo. O meu interior foi mudado, meu corpo foi mudado, minha vida foi mudado. Quando Cristo se revelou para mim, eu traficava, ele mudou a minha vida. Eu roubava, ele mudou a minha história. Eu não tinha esperança, ele apareceu para mim. Não é porque eu merecia, não é porque eu tinha isso, eu tinha aquilo. A graça me encontrou quando ninguém me encontrou. Abaixo. Esse conhecimento precisa produzir em vós mudança. Esse conhecimento sobre Cristo precisa produzir em vocês uma nova vida. Como falo que conheço se não amo? Como eu falo que conheço a Deus, está na Bíblia, se eu não amo, sendo que Deus é amor? Como eu posso falar que tenho intimidade com Ele, se eu não carrego em mim as marcas dEle? Um dia perguntaram para Inácio de Antioquia: homem, negue o seu Cristo, negue o conhecimento desse Cristo, porque senão, Inácio, vamos lançar você para os leões. Você vai ser comido e devorado pelas feras. Inácio fala assim: como que eu vou negar esse conhecimento? Ele diz exatamente assim, as palavras dele, tive que anotar: eu sou o trigo de Cristo, serei triturado pelos dentes dos leões, para ser considerado pão puro. Um dia perguntaram para um homem chamado Policarpo de Esmirna, falaram assim: homem, negue o seu Cristo, nega o conhecimento sobre esse Deus. Inácio fala assim: como que eu vou negar? Conheço a Ele há 86 anos, Ele nunca me fez mal algum. A revelação dele só me trouxe paz. Nega ou você vai ser jogado no fogo. Me lance no fogo, porque esse fogo pode queimar por horas, mas existe um fogo eterno que nada pode apagar. O meu desejo nessa noite, senhores e irmãs, é que vocês venham ter a revelação desse Espírito, a revelação deste Cristo, e que Ele venha produzir em vocês uma mudança tal, que o mundo venha olhar, e como Paulo fala: sou carta viva, carta aberta, quem quiser ler, leia, porque Ele me mudou, Ele me santificou.
A pergunta que eu faço para os senhores, aqui termino: quem dizem os homens que eu sou? E quem dizeis? Quem de vocês consegue afirmar quem eu sou? Nós nessa noite sabemos quem Ele é. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que se revelou para nós. Ele é aquele que mudou a nossa vida, marcou a nossa história. Quantos foi marcado? Deus abençoe os senhores em nome de Jesus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Palavra preciosa que recebemos nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor.